Eu creio que todos vocês sabem, mas há 25 anos atrás, esse homem, esse casal, estava chegando no Brasil para começar esse trabalho que nós podemos celebrar hoje. Então, tê-los aqui conosco é mais do que especial. Não tenho palavras para descrever a alegria que explode no coração hoje. Amém? Bom dia, meus irmãos. É uma bênção, estamos com vocês e divertindo esse tempo tão maravilhoso, diante de Deus. Pessoas falam, por que você fala português ainda? Eu falo, chinês é tão difícil, cara. Que português começa a ser fácil. But I'm so thankful that Celso... Estou muito grato que Celso deixou 15 minutos para me pregar agora. Que bênção, que bênção. Eu vou cortar tudo, vou dar um versículo só. Não, ele pode ficar até 1 hora, não é? Não. Você pode. Eu vou ver vocês começar, quero comer agora, cara. Então, todo mundo sai daí. Todo mundo satisfeito do café. É verdade, Sorry. Sorry, bro. Thanks so No, much. Yeah. Anyone else want to come up here and share anything before? Alguém mais quer falar alguma coisa antes de começar? I'm just joking. It's a blessing to hear what God's doing, man. Mas é uma bênção ouvir o que Deus está fazendo. And we're going to be in 1 Corinthians again, if you could open your Bibles. Nós vamos estar em 1 Coríntios novamente. Abram suas Bíblias. And so, people say the thing like we started something, I don't believe that. As pessoas falam que nós começamos alguma coisa e eu não acredito nisso. We just walking in grace, and just being here was a blessing, Nós estávamos caminhando na graça e estar aqui foi uma bênção. And one of my pastors just said, you don't do church planting. Dos meus pastores disse para mim, você não faz plantação de igreja. You just have the gift of leaving. Você só tem o dom da partida. So we all need humility, we always like, I'm a church planner. No, I'm not. Então nós temos que ter essa humildade, Eu sou um plantador de igrejas. Não, eu não sou um plantador de igrejas. After this, I'm going to do a class on church planting. Então depois disso eu vou dar uma aula sobre plantação de igreja. It will be me crying in the corner. A aula vai ser eu chorando o tempo todo num canto. So, I don't know what people talk about when they talk about church planting. I guess we can learn some principles, right? Então, na verdade, eu não sei o que as pessoas falam quando elas querem dizer sobre plantação de igreja, Porque o que a gente pode aprender são princípios, certo? Because we don't have any confidence in ourselves, man. Porque não há em nós nenhuma confiança em nós mesmos. Man, we just have confidence in God's word. A nossa confiança está na palavra de Deus. And He is so gracious. E Ele é muito gracioso. To use goofy people like us. Para usar pessoas assim tolas como nós. And I say that you just have to hang out with me a little bit to know that. E eu falo isso para você entender melhor, você só tem que passar um pouco de tempo comigo e você vai compreender isso. So we really are nothing. Porque nós realmente não somos nada. And we look like we're something because we're on the stage right now, right? Parece que aqui nós somos alguém porque estamos numa plataforma, certo? And but we as we've been learning, we're just all servants of the Lord, right? Mas é o que nós temos aprendendo, pessoal. Todos nós somos apenas servos do Senhor. So I was so blessed hearing Garrett. Just met Garrett yesterday. Great word last night, man. E eu estava muito feliz ao conhecer o Garrett. Foi uma palavra maravilhosa que ele trouxe ontem à noite. And sometimes we don't know all of the things God is using to form our character, right? E às vezes nós não entendemos todas as coisas que Deus está usando para formar o nosso caráter. We think, just pray over me, brother, and just
make me perfect. E às vezes a gente pensa, ó, vem cá, irmão, só ora por mim e me faça perfeito. No way, it never happens like that. Não, isso nunca vai acontecer Take dessa the forma. demons out of my life, brother. Ó, irmão, tira os demônios da minha It vida. doesn't happen like that. Não man. acontece It dessa happens forma. by dying to yourself. Mas só acontece através de morrer para si mesmo. And Paul, we read Galatians 2:20 like it's like, oh, it's a great verse, beautiful, you know. Put Então, it on quando a a gente lê card. Gálatas 2:20, a gente fala que versículo lindo, eu vou colar no meu carro. Put it on a t-shirt. Eu vou colocar numa camiseta. But he was actually living that. Mas Paulo, na verdade, ele estava vivendo essa verdade. So it's not just having these verses floating around our house. Não adianta ter versículos pendurados na nossa It's casa. actually saying, I was actually crucified with Christ. O que Paulo estava fazendo, dizendo que ele estava crucificado All por my Cristo. sins were placed on Jesus. E que todos os seus pecados foram colocados em Jesus. And I just living in this body by faith E que ele estava simplesmente vivendo no seu corpo pela fé. for Jesus. Para Jesus. Because he's the one working in my life, Porque man. ele é aquele que está trabalhando na minha vida. And so I don't have time in this 15 minutes to share all the stories. Então não tenho tempo para compartilhar nesses 15 minutos que me restaram todas as histórias. But when I came here 25 years ago, I'm a different person than that. Mas quando eu cheguei aqui há 25 anos atrás, eu era uma pessoa diferente da que eu sou I hoje. still have the same doctrinal beliefs. Eu ainda tenho as mesmas doutrinas, a mesma fé. I still, man, thankful for Calvary, Eu sou agradecido pela Calvary Chapel, Pastor Chuck. pelo pastor Chuck, But where I live, mas o que eu vivo, onde eu moro hoje, I don't say I'm from Calvary Chapel. eu não digo que eu sou da Calvary I've Chapel. never told anyone that I knew Pastor Chuck. E eu nunca falei para alguém lá que eu conheço o pastor Chuck. Esse placa não está me gostando aí. Está, Pode deixar lá no chão por não, enquanto. deixa lá, deixa assim mesmo. Novo vinho derramando aí. Meu Deus do céu. Como Esse é você... assim. Tá, obrigado. Como você... Perfeito. Man, I know we're going to get into the Bible eventually today. Eu sei que a gente uma hora vai ler a Bíblia hoje, tá? Não se preocupe. But we won't have lunch though. Mas não vamos ter almoço, tá bom? I'm sorry. So Desculpa. what I was trying to say is that God works in our lives, man. Mas o que eu estou tentando dizer é que Deus trabalha em nossas We vidas. saw one of our friends die in the place where we lived, right? Nós vimos um dos nossos amigos morrer no lugar onde nós And moramos. we were wrecked. We were like shaken. E nós ficamos abalados. And you might go, well, why were you abalado? E aí você pode se perguntar, por que você se abalou? Don't you know the word? Você não conhece a palavra. Don't you know Romans 8:28? Você não conhece Romanos 8, I know the 28. Bible, Eu conheço a Bíblia. and you know the E Bible, você conhece a but Bíblia. you only believe the things that you actually practice. Mas você só acredita de verdade nas coisas que você pratica. You na don't Bíblia. believe anything in the Bible that you don't practice. Se você não acredita, Whatever you don't practice, you don't believe. o que você não pratica da Bíblia, você não acredita nisso. And so we can say we're not atheists, Então nós podemos dizer que não somos ateus, but really we are practically mas de uma forma bem prática nós somos. if we don't believe what God says. Se nós não acreditarmos no que Deus And we diz, don't live it. se nós não vivermos o que Deus And diz. there's a way that God changes us, right? E há um modo de Deus trabalhar e nos So that transformar all that we have is Jesus. para que tudo que nós tenhamos seja Jesus. We want prosperity, Nós queremos but prosperidade, sometimes that ruins the Christian. mas isso muitas vezes destrói o cristão. Paul had to learn in every state to be content, right? Paulo teve que aprender a estar contente em todas as situações. But you today can be content right today in where you're at, E hoje você aqui pode estar contente também. right now. Agora Not mesmo. when something happens better, Não quando algo melhorar, but right now mas agora in mesmo. Jesus, Em Jesus. content Contente. because of who Jesus is in Por- your life.
por quem Jesus é na sua vida. And so blessed to hear Everton this morning and also Mendel. Então, eu fiquei muito abençoado de ouvir o Everton essa manhã e também o Mendel. And I'm probably going to have to change my message on Saturday now. E agora eu vou ter que mudar a minha mensagem do sábado. No, maybe God just wants to share the same thing, right? Mas talvez Deus queira compartilhar a mesma coisa, But não God é? has a word for us, right? Ah, God has a word for Deus us. tem uma palavra para nós. And so for me, we got here a week or so ago. It was great to see people that we love in Falls, Iguaçu Falls. Né, para nós, chegamos há uma semana atrás, foi maravilhoso ver pessoas que conhecemos lá em Foz do It was Iguaçu. great to teach in the preach at a church in Campo Mourão. A pregar, foi maravilhoso pregar na igreja em Campo It was Mourão. great to see Kaká in Sao Paulo. Foi ótimo ver o Kaká em São And Paulo. some other brothers that used to serve here in São Vicente. E alguns outros irmãos que costumavam servir aqui em São Vicente. And someone asked me, E alguém me perguntou, why did you go there? Why did you go there? por que você vai lá? There's no church there. Não há igreja lá. Jesus loves people, man. Jesus, ele ama pessoas. And sometimes we get so fixated on church Às vezes nós ficamos tão fixos na igreja that we miss it, everything. We e miss it. nós perdemos o panorama inteiro. Maybe not you. Maybe not. Maybe you guys are okay. Talvez não vocês, talvez vocês estejam bem quanto a isso. I didn't even plan to say this. It's not even in my notes. Eu não planejei dizer isso, não está nem sequer nas minhas anotações. Vou pular outra coisa aqui. Eu vou pular outras coisas aqui, não But, se preocupe. But yeah, it's God that loves the world, Deus, o Deus que ama o mundo, not me. não eu. It's the love of Christ that Mas é- compels me or constrains me. Mas é o amor de Deus que nos compele, que nos constrange. It's His love for people. É o amor dele pelas pessoas. And sometimes people say, "Why could you go to those people? They're so messed up. Those people in that country. E Why?" algumas pessoas falam assim: por que você vai para essas pessoas nesses países que são tão bagunçadas? It has to be Jesus. It has to be for Jesus. E tem que ser por Jesus, And tem ye- que ser Jesus. And yeah, my character needs to be changing, right? O meu caráter tem que ser But transformado. I'm not the same person I was 25 years ago. Eu não sou a mesma pessoa que eu era há 25 anos I atrás. came in faith. I came sharing the word, yes. Eu vim em fé, sim, eu vim para compartilhar a But palavra. I was broken in the country that I was living in now. Mas eu fui quebrado no país em que eu estou vivendo To agora. learn something that I didn't even know I needed to learn. E eu estou aprendendo algo que eu nem sabia que precisava aprender. You don't know what you don't know. Você não sabe aquilo que você não conhece. You don't know what you haven't yet thought you needed to know. Você não sabe sequer aquilo que você precisa conhecer. And it's the most wonderful thing if you have that time with Jesus. E a coisa mais maravilhosa é quando você tem um tempo com Jesus. And you don't just think, well, I'm going to have a bunch of knowledge. E você não pensa, olha, eu só quero ter muito conhecimento. This is our type of denomination or church in the world, right? Olha, esse é o nosso tipo de denominação We no have a mundo. lot of knowledge. Nós temos muito conhecimento. And we forget the simplicity that's in Christ. E nós perdemos a simplicidade que há em Cristo. And when Mendel shared, Quando Mendel estava compartilhando, he just like did a mic drop. ele fez... Just like I'm done, I'm finished. ele fez assim, né, como, ó, terminei. And I encourage you to go back and listen to that study E eu encorajo todos vocês a voltar a ouvir esse estudo novamente. because that's the picture of service in our life. Porque Right? ali é uma figura, uma foto do que é o serviço. And when I have this subject of love, there's so many verses about love, E right? o meu assunto é amor. Há muitos versículos na palavra sobre amor. And
It's not a new concept. Não é um conceito novo. Every Jew today prays the Shema Todo judeu hoje ele ora o Shema. from Deuteronomy 6. De Deuteronômio, De- capítulo 6. Shema means hear, listen. Shema significa ouça. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Ouça, ó Israel, o Senhor é And love the Lord your God with all of your heart, E ame o Senhor, o teu Senhor, de todo o teu with all of your coração. soul, and with all of your strength. Com toda a tua alma e com toda a tua força. Teach your kids this. Ensine isso aos seus filhos. And a lawyer came to Jesus. A lawyer came to Eu Jesus. sou A lawyer, advogado vem para Jesus. um advogado vem até Jesus. And he said, what's the greatest commandment? E aí ele pergunta, qual é o maior And mandamento? Jesus said the same thing. E aí Jesus repete a mesma It's coisa. to love God with all of your heart, É amar a Deus de todo o teu coração. with all your soul, Com toda a with tua all your alma. strength. Com toda a And he tua said força. I'm going to give you the second one too, even aí- though you're not asking. E ele falou, eu vou te dar o segundo também, mesmo que você não esteja me perguntando. It's to love your neighbor as yourself. É amar o teu próximo como a si mesmo. That fulfills all of the law. E é isso que cumpre toda a lei. And we look at the life of E Jesus. nós olhamos a vida de Jesus. We look that he came from the highest position. Nós o vemos vindo dessa posição mais alta. He came from a position where no one was above him. Ele veio de uma posição onde não havia ninguém acima And he dele. went to the position where there is no one below him E ele desceu à posição onde não havia ninguém abaixo to dele. serve people, Para right? servir as pessoas. And we know this truth, E nós conhecemos essa but verdade. he told his disciples, Mas ele disse aos seus discípulos. I mean, if you knew you were going to die the next day, Olha, se você sabe que você vai morrer, né, no dia seguinte, tomorrow you are going to be executed, amanhã você será executado. what would you do with your brothers? O que você faria com seus irmãos? Pray for me, brother. Ora por mim, irmão. Ah! Is that what Jesus did? Foi isso que Jesus fez? He gave us 5 chapters in the book of John Não, em vez ele deu 5 capítulos do Evangelho de of João, what Jesus did for his disciples the night before he died. mostrando o que Jesus fez para os seus discípulos antes da noite que foi traído. First, he washed their feet, Primeiro ele lavou os seus pés, even Judas's. mesmo de Judas. And that must have been uncomfortable for Judas, like, oh crap, I'm getting ready to die and betray him. E ali deve ter sido ruim para Judas, né? Eu tô pronto para atrair esse cara, ele tá lavando meus pés. And he gets up and he goes, right? E aí ele se levanta, ele sai. And Jesus says, he starts to tell his disciples, I'm giving you a new commandment. E Jesus então fala aos seus discípulos, eu estou dando a vocês uma nova To aliança. love one another as I have loved Um you. novo mandamento de amar uns aos outros como eu vos amei. All men will know that you're my disciples if you love one another. E todas as pessoas saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. John was there, João estava lá. and John was an angry guy early on in the ministry. He was angry. João era son of thunder. um homem raivoso, ele era um homem iracundo, o filho do trovão no começo do Wanted ministério. fire to fall on the Samaritans one time, Ele right? queria que fogo descesse do céu sobre os samaritanos certa vez. He became the apostle of love. E ele se tornou o apóstolo do amor. And he wrote in 1 John, E ele escreveu em 1 João, Beloved, love one another, falou, amados, amem uns aos for love outros, is of God, porque o amor é de Deus. and everyone who loves has been born of God and knows God. E todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. He who does not love does not know God. Quem não ama não conhece a Deus. Let me repeat that. Eu vou repetir isso. He who does not love Aquele que não ama does not know God.
não conhece Deus. for God is love. Porque Deus é amor. And so God is the essence of love. Então Deus é a essência do amor. He came to show us love. Ele veio para nos mostrar o amor. He became the propitiation for our sins, and not for ours only, but for the whole world. E ele se tornou a propiciação para os nossos pecados, e não somente os nossos, mas de todo o mundo. He didn't die for you because you're so bonitinho in the church today. Ele não morreu por você porque você é tão bonitinho na igreja He hoje. died for you when you were yet sinners, saying, I don't want you, God. I don't want anything to do with you. Mas ele morreu por você quando você era ainda pecador, dizendo, eu não quero você, Deus. He says, I'm going to demonstrate my special kind of love for you. Mas ele disse, eu vou demonstrar o meu amor para você. This special type of love, Um amor especial, um tipo de amor especial. so that you would know forever Para I que love você you. possa conhecer para sempre. Well, I would really like, I heard that there's streets of the heaven are made of gold. The streets there are made Eu of já gold. ouvi de que as ruas no céu são feitas de ouro. I would really like just some of that asphalt to drop down someday, and I could just grab some gold. E eu amaria que esse asfalto derretesse um dia e eu pudesse coletar um pouco desse ouro nas minhas Wouldn't mãos. that be a blessing? Seria uma bênção, não é? Thank you, God. Obrigado, Deus. I don't believe in the prosperity theology, but thank you very much. Eu não acredito no evangelho da prosperidade, mas muito obrigado Thank por you isso. so much. I've been praying for this, actually. Muito obrigado, Senhor, porque na verdade eu tenho orado por isso. And God is like, I only have one son, E Deus está falando, olha, eu só tenho um filho and I gave you my son. e eu te dei o meu filho. And that's to show you that I love you. E isso foi para mostrar a vocês que eu amo você. And that there's nothing you can do to earn that love. Então não existe nada que você possa fazer para merecer esse amor. And it sounds almost too good to be true, right? E Grace. parece muito bom para ser verdade, essa coisa da graça. Man, I have to earn this. Eu tenho que merecer isso. And for sure, for ministers of the gospel and leaders, you need to know this. Mas para líderes, pastores, líderes do evangelho, você precisa Jesus conhecer didn't isso. die for you to make you a minister. Jesus não morreu para te fazer um ministro. He died for you to make you his child, Jesus morreu por você para te tornar filho dele, so that you can have this relationship with him. para que você tivesse um relacionamento com And do ele. you thank him for that relationship? Será que você é grato a ele por esse relacionamento? Man, it's free. It's free. Porque é de graça. And you can walk in fellowship with him. Você pode caminhar em comunhão com esse And as Deus. Mendel said, we can serve him from a full heart. E como o Mendel falou, nós podemos servi-lo com o coração satisfeito, completo. Amen. Amém? Let's all stand on our feet, Vamos todos ficar de pé. because we've been sitting a long time. Porque estamos sentados por muito tempo. Grab your Bibles, Pega a sua Bíblia. and I'm just going to read this text to E eu you. vou ler esse texto para você. 1 Corinthians 13. 1 Coríntios We call capítulo it the 13. love chapter. Nós chamamos do capítulo do amor. And I don't have time to talk about every verse. E eu não vou ter o tempo de falar de todos os versículos. But I want to read it because that's the power of God's word. It's just I don't even need to give commentary. E eu It's vou like, apenas lê-lo, porque há poder na palavra de Deus e não precisamos de um comentário. and so the Corinth church, A igreja em Corinto, they had problems. ela tinha problemas, Like every church. assim como qualquer And- igreja. I'm thankful for that. That encourages me. E eu sou grato, na verdade, por isso, porque isso me encoraja. Because there's problems in churches that sometimes we start and we're like, man, I'm not Apostle Paul. E He's Paul. And he had problems. porque houveram problemas nas igrejas que nós começamos, mas olha Paulo, eu não sou um apóstolo, ele é um apóstolo, ele teve problemas na igreja I'm também. not Paul. Eu não sou He's Paulo. Paul. And yet he could share, hey guys, you guys are all different. We need to work together. E ele falou, olha pessoal, vocês são todos diferentes e nós precisamos trabalhar juntos. And we need
we need to understand that God made us different. E nós precisamos entender que Deus nos fez diferentes. And to be thankful, it's a sign of maturity when I look at someone preaching differently and I say, man, that's awesome how he's preaching. That's amazing. Eu tenho que ter esse coração de quando eu ouço alguém pregar diferente, eu quero dizer, uau, isso é maravilhoso, isso me abençoa. You understand? To be thankful for that. Você tem que ser grato por essa That it's a coisa. blessing. Wow, look how God uses that person in a different way. He's different than me. Olha como Deus usa as pessoas diferentes de mim. Isso é uma bênção para mim. And yet, in the middle of the discussion about the gifts, E no meio dessa discussão sobre dons, he says, I need to say this. eu preciso dizer That's what isso. Paul said, Foi o right? que Paulo disse. You have all these gifts. Vocês têm todos esses And it's dons. good because you're the body. E isso é bom porque vocês são corpo. And we're going to talk about some other gifts in the middle in chapter 14. I'll talk about some gifts in particular in chapter 14. E eu vou falar sobre alguns dons em particular no capítulo 14. Paul would say, Paulo estava but I falando. want you to know this first. Mas primeiro eu quero que vocês saibam disso. And he says this, how we're nothing without love. E aí ele fala então que nós não somos nada sem amor. Verses 1 to 3. Versículos de 1 a 3. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. I'll let you sit down in a minute. Eu vou te deixar sentar em 1 minuto. Listen. Ouçam. Almost a picture of every church in the world right there. Aqui está 3 or 4 difference. aqui está uma foto de cada igreja no mundo, Different focuses. com focos diferentes. Verses 4 to 6. Versículos de 4 a He 6. says this is what love is not like. E nesses versículos ele diz, isso é o que o amor não é. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. And then he talks about the endurance of love. E aí ele fala sobre a perseverança do How amor. strong it is. Quão forte How isso é. optimistic it is. Quão otimista isso Verse é. 7 to 13. Versículos de 7 a 13. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão. O conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estas três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Lord, I pray in this moment, these last few minutes we have together here, Senhor, eu oro nesse momento, nesses últimos minutos que temos juntos, that we could learn something about this. que nós possamos aprender algo sobre isso. Not just that it's on a card for a wedding. Senhor, não queremos que seja algo no carro, né, depois de um casamento. It's just that card that you put on a wedding, Não right? é algo que você coloca no convite de casamento. But it's your word. É a tua palavra. It's what's most important. É isso que é o mais importante. Thank you for each person here.
Eu te agradeço por cada pessoa aqui that doesn't want their service to be in vain. que não quer que o seu serviço seja em vão. They don't want the study of your word and the preaching of your word to be in vain. Eles não querem que o ensino da tua palavra, a pregação da tua palavra seja vão. They want it to have fruit, Lord. We want it to have fruit, Lord. Nós queremos ter fruto, Senhor. The fruit of your Spirit, O fruto do teu that is Espírito love. é amor. So teach us, Lord, Então nos ensina, in your Senhor, name. no teu nome. Amen. Amém. You may be seated. Você pode se assentar. The love chapter, O capítulo do amor the heart of what God wants to communicate. é o coração que Deus quer comunicar. 4 types of love in the New Testament. 4 tipos de amor no Novo Testamento. Storge, which means family love. Storge, que é o amor de família. Eros, which is a kind of a romantic love for a husband and wife. Eros, o tipo de amor romântico entre um marido e a sua esposa. Phileo, a brotherly love. O filéu, que é o amor fraternal. And agape, which is unconditional love. E o ágape, que é o amor incondicional. And love here is that word agape here in 1 Corinthians 13. E a palavra para amor aqui em 1 Coríntios 13 é ágape. And many times we hear that agape is the greatest type of love, and I understand why. E às vezes nós ouvimos que o amor ágape é o maior tipo de amor e eu entendo por quê. But in John 3, Mas em João 3, it says the Father loves the Son, diz ali que o pai ama o filho. and that's phileo. E ali está filéu. Also in John 3, Também em João capítulo it 3, says the world loves sin, diz que o mundo ama o pecado. and that's agape. E isso é ágape. They unconditionally love sin. O mundo ama incondicionalmente o pecado. So it's not a greater necessarily of words, but it's the usage of it, right? Então não se trata necessariamente de palavras maiores ou menores, mas do uso ou da aplicação delas. And so we only have one type or 2 types of love to say I like, eu adorei, or something like Nós this. Yeah. simplesmente usamos, né, o amor em 2 tipos, ou eu amo, eu adoro, alguma coisa assim. You know, in English we just say love, right? Em inglês nós só falamos amor, I love ice cream. eu amo sorvete, I love my wife. eu amo a minha esposa. About the same thing. A mesma I'm palavra. just joking. It's not the same. It's not exactly the same. O sentimento não é o mesmo, You só a understand what I'm palavra saying? que é But igual. Greek, where the Bible was written, has that distinction, right? Mas em grego, quando a palavra foi escrita, tinha uma distinção entre esses And so we amores. should never be so attached to the translation. Então nós não devemos estar tão agarrados à tradução, It wasn't written in Portuguese. porque não foi escrito em It português, wasn't written in English. não foi escrito em It was inglês, written in Greek. foi escrito em grego. That was what practically the whole world spoke E at era the a língua time. que praticamente todo mundo falava And naquela God época. used that E Deus usou aquilo to spread His word, para right? espalhar a sua palavra. And so when we come to this important message of Então, love, quando nós chegamos a essa mensagem tão importante sobre amor, that we're loving, right? nós We're loving each other, nós right? estamos amando uns aos outros, certo? We give your life to Jesus. What happened? You gave your life to Jesus, right? Nós demos a nossa vida a Jesus e o que acontece And what quando você... happens when you gave your life to Jesus? The Holy Spirit came inside of your life. Quando você deu a sua vida para Jesus, o Espírito Santo, ele passou a morar na sua vida. If the Holy Spirit is not in you, you're not a Christian. Se o Espírito Santo de Deus não habita em você, você não é cristão. In Romans 5 it says He poured His love into our hearts by the Holy Spirit. Mas em Romanos 5 diz que ele derramou do seu Espírito sobre His do love. seu amor. Ele derramou do seu amor em nossos corações pelo Espírito. We have His love in us. Nós temos o amor de Deus dentro de So nós. listen to me real quick. Listen to this. Então ouçam isso. The problem is not this, that we don't know what love is, O problema não é que nós não saibamos o que é amor, or that we need to be more loving. ou que nós precisamos ser mais amorosos. The problem with the Christian O problema com o cristão, in any em church, qualquer igreja, is that they push away
what God has already put inside. é que eles afastam tudo aquilo que Deus já colocou lá dentro. Man, I want to get involved in these spiritual gifts, man. Eu quero ficar mais envolvido nos dons espirituais. Oh, no, now I don't want to get involved with that. No, I don't want. Ou então, I want to get into the Word of God. eu não quero me aproximar disso não, eu só quero a palavra de Deus. I want just knowledge. Eu só quero conhecimento, That's entendeu? safe. Isso é mais seguro, entendeu? Oh, but it's a little boring. Come on, a little Mas boring. isso é um pouco chato, vamos lá. Let's give our lives for people. Let's give all of our money away. Vamos dar a nossa vida para as pessoas e dar a elas todo o nosso dinheiro. And there's many churches Então há muitas that igrejas focus on one or the other, right? que foca de uma coisa ou numa outra coisa. And I thought that was interesting as Paul wrote this, E eu right? acredito que é interessante o que Paulo escreveu aqui. And so he has poured his love in my heart, Então ele derramou do seu amor no meu coração. just like that semente of the Word of God, the seed of God's Word. É assim como a semente da palavra de Deus. And what chokes out the Word? Mas o que é que pode sufocar a palavra? Oh, Tim, I teach that since I was a little kid in Sunday school. Tim, eu ensino isso desde que eu era criancinha lá na escola The dominical. 4 soils, you know. Os 4 solos, That's for non-believers, right? isso aí é para não cristãos, certo? Really? Realmente, sim, será? Jesus spoke that to everybody in the crowd. Jesus ele deu essa mensagem para toda a multidão. And he gave the exact interpretation of it. E ele deu a interpretação exata dessa Other palavra. parables he didn't. The other parables he did not. As outras parábolas ele não explicou tudo. But he explained exactly what that parable meant. Mas essa parábola ele explicou exatamente o que It's significa. God's word, É a palavra de Deus. and it comes to our life. E quando ela chega na nossa vida, It can be taken away because we understand anything, right? ela pode ser roubada porque nós não entendemos nada. It can grow up fast, Ela excited. pode crescer rápido, isso é empolgante. And we know many people like that. E nós conhecemos muitas pessoas assim. Woo! Jesus, so awesome! Jesus, maravilhoso, uau! And yet it hasn't gone deep into their life. Contudo, essa palavra, essa semente não aprofundou na sua They vida. maybe ran away when God started to work this character thing, as brother was sharing, E right? talvez essa pessoa foi Garrett. embora quando Deus começou a trabalhar e moldar o seu caráter. Eu não quero isso mais. I'm Não, out. agora eu tô fora. I don't want this anymore. Eu não quero mais isso não. And there's the rocky places, right? E aí tem o solo rochoso, né? But Pedregoso. we know the thorns. Mas nós sabemos quais são os espinhos. They choked out. Eles sufocaram. What did Jesus say that was? E o que Jesus falou que esses espinhos eram? The desire for money and desire for other things. Desejo por dinheiro, desejo por outras coisas. Choke out the word. Esses outros desejos sufocaram a And I palavra. want to tell you, if I can say this with humility, Então, se eu puder falar isso para vocês, eu digo com toda a humildade. what chokes love out? O que sufoca o amor Everything about church. é tudo sobre igreja, Everything about ministry. tudo sobre ministério. It doesn't have to, Não precisa ser dessa forma. but that's what chokes out the most important thing. Mas foram essas preocupações que sufocaram a coisa mais importante. And so he calls us back to this first love. Então ele nos chama de volta a esse primeiro amor. What are we crowding in our life? Man, I need to study this. I need to know all about the book of Revelation, and then I will be okay. I'll be able to be a witness for Christ. O que nós estamos, querendo coroar, né? Será que eu vou precisar conhecer todo o livro de Apocalipse, então eu vou estar pronto para conhecer mais a Cristo? Don't get me wrong. I want to know all about God's word. Não me entenda mal, eu quero conhecer toda a palavra de Deus. I want to have right doctrine. Eu quero ter a doutrina correta. But I don't know if Mendel remembers this. Mas eu não sei se o Mendel vai se lembrar disso. We were walking around downtown São Vicente one day. Uma vez um dia nós estávamos caminhando assim no centro de São Vicente. Just like this. Exatamente assim.
And we saw two men dressed in robes. Remember this? E aí nós Two young vimos boys. dois jovens, né, assim com vestes Like robes all the way down. compridas, né? And we're like, wow, who are you guys? E aí nós perguntamos para eles quem eles eram. They said, we're the two witnesses of Revelation. E eles falaram, nós somos as duas testemunhas do Apocalipse. And we were like, está vendo já. It's already happening. Praise the Lord. Aí ele falou, nossa, já está acontecendo, Deus seja louvado. It's not Elijah or Moses after all. Então é Elias ou é Moisés? Me conta. It's not him. That's not them. Não, mas não eram eles, não era My Elias. doctrine was wrong. A minha doutrina estava errada. And I was like, wow. But you know what? This is what I come to reflect on. Let me reflect something. Mas foi isso que eu refleti a respeito. I knew they were wrong. Eu sabia que eles estavam errados. And so I started to thump them on their head with my Bible. Então eu peguei a minha Bíblia e comecei a bater na cabeça dos dois assim. Como pode? How can it be? And Mendel was like, you remember that Mendel? Aí o Mendel estava lá, você se lembra disso, Mendel? I don't know what Mendel was thinking, Eu não sei o que ele pensou. but we kind of laughed afterwards. Mas nós acabamos rindo But depois. then we thought to ourselves really quickly, E aí a gente pensou um com o outro rapidamente. man, they're trying to live according to what they believe as best as possible. Eles estavam tentando viver de acordo com aquilo que eles acreditavam da melhor forma possível. That's beautiful. E isso é lindo. Do you think God's up in heaven going like this? Those stupid kids down there. Do you think God's like Você that? acha que Deus estava no céu de braço cruzado falando, ai, que crianças mais estúpidas essas duas? You think that's what God's thinking? Será que era isso que Deus estava pensando? And sometimes we think that. Porque às vezes nós pensamos We isso. think, oh man, that church, they're kind of messed up, Às vezes man. a gente olha para uma igreja e a gente fala assim, ai, que igreja mais bagunçada. Man, I pray that they come to my church. Eu oro que eles venham para minha igreja. Ooh, it's going to be a blessing for them. Vai ser uma bênção, né? And there's this mystique within Christianity. E há esse misticismo no cristianismo. No, né? no, just in spiritism, Tim, not with Christianity. It's with spiritism, right? É só espiritismo, nós somos No, cristianismo. Christians are just as into this stuff, man. Não, é impressionante o quanto o cristão ele entra nessa coisa também, né, mística. And we can just know some simple truth about Jesus Nós só precisamos saber uma verdade simples sobre Jesus and respond to Jesus. e responder a Jesus. And we're saved. E nós somos salvos. We're not saved in a better way than someone from another church. Nós não somos salvos de uma maneira melhor do que uma outra pessoa de outra Do you igreja. understand what I'm saying? Vocês entendem o que eu quero dizer? And we go, yes, yes, yes. Você vai dizer sim, sim, sim. But I want them still to come to my church. Mas ainda assim eu quero que eles venham à minha igreja. So here's the mystique part of the Christianity today. Então essa é a parte mística dentro do cristianismo We nos think nossos this, dias. we think this. Nós pensamos da seguinte Man, forma. 20 years ago, Cara, 20 anos atrás, 10 years ago, 10 anos 6 atrás, months ago, 6 meses atrás, I was really bad. eu estava muito mal. I was bebendo. Eu estava drinking, I was running around with the girls. eu estava, né, flertando com as garotas, And Jesus saved me. e Jesus me salvou. And we go, praise the Lord, right? E a gente fala, Deus seja louvado. Those sins do destroy our lives. Esses pecados destroem as nossas But this is the vidas. mystique of the Christian church. Mas aqui está o misticismo da igreja cristã. Now, Agora, I graduated eu sou graduado and I have just pride. e eu só tenho orgulho agora. And God would say, E Deus vai olhar para mim e vai aplaudir assim. you just graduated to what made Satan Satan. Você acabou de se graduar naquilo que tornou Satanás, Satanás. The mother of all sins. A mãe de todos os pecados. And so the church Então a igreja, looks down their nose to the sinner. ele olha com desdém ao pecador.
And I love what Mendel said, right? Eu amei o que o Mendel disse. We are here to serve those outside. Nós estamos aqui para servir também aqueles que estão do lado de fora. Not everyone can set up the chairs at church. Nem todos conseguem preparar as cadeiras na sua igreja. You don't do a good job. Nós não fazemos. You don't do a good Você não faz um bom trabalho. So we use a different person. Então nós usamos uma pessoa diferente. I'm just joking. Eu estou brincando. I'm just saying this. Mas eu estou só falando There's isso. more to do outside of the church than inside of the church. Porque há muito mais coisas para serem feitas fora da igreja do que dentro da igreja. But we just think, well, if I could just play like that, Mas a gente pensa, se eu pudesse simplesmente tocar daquele jeito, then I would be amazed. eu seria incrível. And I mean, I'd give the Lord the glory. Eu dou ao Senhor a glória. But thank you that I got to this place. Mas obrigado porque eu estou nesse lugar. And you can become a pastor real easy. E aí você pode se tornar um pastor You can muito go fácil. online and get a carta and get your name on it and become a pastor. Você pode pegar um cartão online e ser um pastor. You can go baptize people, do a wedding for people. Você batiza pessoas, faz casamento de pessoas. Tim, you're making me discouraged right now, Tim. Tim, você está me desencorajando agora. Pastoring Pastorear is just a function. é uma função. The actual title of a church leader O título, né, verdadeiro de um líder de igreja is bispo, é bispo. from 1 Timothy chapter 3. Vem de 1 Timóteo capítulo 3. They were chosen among the elders Eram homens escolhidos entre os anciãos da to igreja be the chief teacher of the place, para right? ser aquele ancião principal, o que ensinar. But just like Mendel had us read in 1 Peter, Mas assim como o Mendel leu em 1 Pedro, we have the function of teaching and caring for the flock, which is just a function. nós Just a temos function. essa função de ensinar a igreja, só uma função. So when someone calls me pastor, I'm like, Então, quando alguém me chama pastor, that's shepherd, right? Shepherd. é um pastor, né? Shepherd. Someone that cares for the sheep, right? And he's É a the mesma great palavra shepherd. em português, He's the great Porque shepherd. o maior pastor é Jesus. But we get connected to these titles. Mas nós nos atrelamos muito a esses títulos. And we lose something about his love, E right? nós perdemos algo sobre o amor dele. So look at this verse. I'm just going to read 2 verses here. We're finished. Eu vou ler 3 dois verses. versículos, 3 na verdade, nós terminamos. Verse 1. Versículo 1. Though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding brass or a clanging cymbal. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como um prato que retine. He's sharing about this postulation of this extreme giftedness, Ele right? está falando dessa coisa extrema desse dom, certo? Man, if we had the ability to speak in tongues and also angels, if that exists, wow. Da habilidade de falar em línguas de homens e de anjos, né? Isso seria uau. We don't know if angels have different languages. We don't know that. Just from Nós this não- verse, only from this verse. Nós não sabemos se os anjos têm línguas diferentes, apenas nesses versículos. But falando. if we did, Mas se nós conseguimos isso, and we didn't have love, mas se nós não tivéssemos it amor, would just be noise. seriam apenas barulho. Verse 2. Versículo 2. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, Então, ainda que eu tivesse o dom da profecia e todo o conhecimento, and though I have all faith so that I could remove mountains but have not love, I'm nothing. e se eu tiver toda a fé que pudesse mover montanhas, sem amor não seria nada. I have all this ability to communicate. Eu tenho toda a habilidade de me comunicar. And we like that. E nós gostamos disso. We like when someone is able to put a good word together, right? Nós amamos quando alguém é capaz de colocar uma boa palavra junto. And wow, that's great. That's awesome. E a That's gente great. fala, uau, isso é ótimo. But it's kind of things that are like knowledge, right? Heady things. Mas são coisas que implicam conhecimento, coisas que ficam na If I don't cabeça. have love,
Mas se eu não tiver amor, it's nothing. não significa nada. It doesn't say it is something. Não diz que é alguma coisa, It says it's nothing. mas diz que é nada. So you can do all of that, Então significa que você pode fazer tudo isso, but if you don't have love, it's zero. mas sem amor é zero. Verse 3. Versículo 3. Though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. And maybe you have. Talvez você Gave everything, man. tenha dado tudo. Almost to the place of burning your body, right? Talvez você tenha chegado ao ponto, né, praticamente de queimar seu corpo. I have a great-great-grandfather Eu tenho um grande bisavô that died by being burned at the stake in England. que morreu sendo queimado, né, no madeiro na Inglaterra. He's in the Fox's Book of Martyrs. Ele está no livro Fox dos Mártires. There's many people that were burned at the stake. Many people, right? Muitas e muitas pessoas foram queimadas, né, no madeiro. And I pray he did it in love. I hope he did it in love, right? Eu oro que ele tenha morrido lá em amor. Eu oro por isso. I remember this, only the little statement it says he kissed the stake and he said blessed eternity before he went up in smoke, right? Eu só li que ele beijou aquela madeira que ele seria atado e queimado antes de ser queimado. And he loved the Lord. E ele amava o Senhor. And he, I believe, wanted to stand true on God's word. E eu acredito que ele queria permanecer verdadeiro, né, diante da palavra de Deus. And not believe that Jesus actually becomes the bread and cup of Santa Ceia, E right? não acreditar que Jesus se tornava o pão e o vinho da Santa Ceia. And he died for that. Ele morreu por causa disso. But what about you? Mas e quanto a você? What have you given? O que você tem dado? Many of you, your energy, Muitos de vocês, your time, a sua energia, your family suffers. o seu tempo, o sofrimento da sua família. You're still buscando. You have time for other people. You're se queimando, right? You're burning. Você está dando tempo para outras pessoas e você está se esgotando. Você está se queimando. The Bible says if we don't have love, we're not connected to Him. A Bíblia fala que se nós não tivermos amor, não estamos conectados ao Senhor. It's just noise. É apenas barulho. It's just nothing. É apenas nada. It doesn't profit us anything. Não nos causa bem, não traz benefício algum. And so, guys, I hope you understand what I'm saying. Então eu espero que todos vocês compreendam o que eu estou dizendo. That we want to know the truth. We want to walk in the truth. Nós queremos conhecer a verdade e queremos caminhar na verdade. But even if you don't know everything, Mas mesmo que você não conheça todas as coisas, you have God's love in your life. você tem o amor de Deus na sua vida. Don't let other things that are good choke out what's most important. Então não permita que outras coisas que são boas sufoquem aquilo que é essencial. I don't know if this translates correctly, but we've said this many times, right? That people don't care how much you know until they know how much you care. Eu não sei se traduz certo, já falamos isso muitas vezes, mas as pessoas elas não vão ouvir o que você tem a dizer a menos que elas vejam que você se importa com elas. Yeah, they don't really care. You know a lot of things? Wow, you know a lot of things. Amazing. Se você fala muitas coisas certas e boas para elas, elas podem até aplaudir você. Ó, Wow. você tá de parabéns. I don't care about that. Mas eu não me importo, eu pouco me importo com o que você está falando. Normally we don't like people that act like they know everything, right? Nós não gostamos de pessoas que agem como se elas soubessem de todas as coisas, We're certo? like, I don't care what you know. Porque a gente fala, eu pouco me importo com o que você sabe, I cara. just wanna know that you really care for me. O que me importa é saber se você se importa comigo. And I've walked with a lot of you guys. E eu caminhei com muitos de And vocês. you guys have a love for Jesus. E vocês têm um amor por Jesus. And a love for people. E um amor por pessoas. And Mendel, I thought about Mendel, man. He loved you guys so much. He helped us get here by buying our tickets here, O right? Mendel, ele ama vocês e ele nos ajudou a chegar aqui. Ele comprou as nossas passagens, pessoal.
There's so many ways to show love for people, Há right? tantas formas de mostrar amor para as pessoas. And we wish we could come here every year. Nós gostaríamos de vir aqui todos os We anos. wish we could walk with you side by side, right? Nós gostaríamos de andar com vocês lado a lado. But you have Jesus who is the good shepherd. Mas vocês têm Jesus, que é o bom pastor. And there'll be different people coming and going, pastors, teachers, great men, right? E há homens, né, pessoas, pastores vindo e indo todo o tempo, homens de Deus que amam o Senhor. But I pray that you follow them as they follow Christ. Mas eu only. oro que vocês sigam a eles como eles seguem a Cristo. I could say that. Follow me as I follow Christ. Eu posso dizer isso, sigam a mim como eu sigo a Cristo. If I do something wrong that doesn't look like Jesus, Se eu fizer alguma coisa errada que não parece com Jesus, because I do wrong things, porque eu faço coisas erradas, don't follow that. não siga isso. Only follow the things that I follow in Jesus about, Mas right? somente siga as coisas que eu sigo Jesus. And you guys can say, well, I can't ever say that. I can't say that, Tim. I can't say those words. E alguém pode dizer, ai, Tim, mas eu não posso falar essas palavras. Why? Por que não? Because there's something I need to repent about. Porque tem alguma coisa que eu preciso me arrepender a respeito. If I'm not looking more and more like Jesus, Porque se eu não estiver me parecendo cada vez mais com Jesus, there's something I need to repent about. há alguma coisa que eu preciso me arrepender a You respeito. understand? Vocês entendem Because isso? you're not the alvo. Porque You're not. I'm not the alvo. Você não é I'm not the target. o alvo, né? O alvo, é? I'm not the great, I'm not this. Oh, look at me. Você Be não like é, me. né? Você não é o ponto máximo a ser alcançado. Olhem para mim. Não, você não está lá ainda. We look to Jesus. Você tem que olhar para Jesus. And so I just want to remind you, as Mendel said, we come up to remind you. You guys know these verses. You Então know nós this. estamos aqui para lembrá-los. Vocês conhecem esses versículos. Maybe many of you memorized 1 Corinthians 13, right? Muitos de vocês já têm 1 Coríntios 13 memorizado. And yet we can memorize it, Mas mesmo assim podemos memorizar a but not palavra walk in that. e ainda assim não caminharmos nessa palavra. Let me just use something practical. Eu vou usar algo muito prático agora. Está tempo já. Are you guys hungry? You guys ready? You Não. okay? Tranquilo. What was I saying? Eu estava falando o quê? You're gonna say something very practical. Okay, practical. Do you have see? Do you have non-believing friends? Vocês têm amigos que não são cristãos? You should. Você deveria. If the only people you know and hang out with are just Christians, Se tudo que você conhece são para ficar junto são pessoas que são cristãs, then we can be like Pharisees. nós podemos nos tornar fariseus. Jesus wasn't trying to be like the sinners, Jesus não queria se parecer com os but pecadores. he had great time with the sinners. Mas ele tinha um tempo assim incrível com os pecadores. He had great love for them Ele tinha um grande amor por eles. because they too are made in the image of God. Porque eles também foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Do you understand? Vocês entendem And isso? so when you relate to some person on the street, Porque quando você pode se relacionar com uma pessoa na you rua, have this number one thing in common. você tem essa uma coisa em comum com elas. You are a human being just like them, Você é um ser humano da mesma forma que ela created in é. God's image. Criado à imagem de Deus. And they're trying to find their way to get satisfied, like we said, right? E todas essas pessoas estão procurando um modo de serem satisfeitas. Before you say, come to my church, Antes de você dizer, venha para minha igreja, that's not a bad thought, não é um pensamento ruim de forma alguma, but it's not the best thought. mas não é o melhor pensamento também. Before you say that, Antes de você dizer isso, think, pense, do I have time to care for this person right now? será que eu tenho tempo para me importar com essa pessoa agora? To go to coffee shop, to have a meal with this person, De comer junto com essa pessoa, de levá-la a um cafezinho, to bring them to my house, de trazê-la para minha casa, to just
talk about life. Para falar sobre a vida Not com to ela. talk about theological things. Não falar sobre coisas teológicas. I have to do it. It has to be this time. Ooh, I need to seal it. They need to be saved tonight. Não, eu tenho que transformar e mudar a cabeça dessa pessoa agora e ela vai ser salva hoje à noite. Who saves people? Quem salva pessoas? Me? Eu? Oh, but I read all those books. I know all knowledge. I have everything. Ah, mas eu já li muitos livros, eu tenho muito conhecimento, I know all the apologetics eu that you conheço need. todas as apologéticas. You don't have love? Se não tiver amor, Zero. zero. I know all of you guys want to live a life in the Spirit. Eu sei que todos vocês querem viver uma vida que seja no You Espírito. want to be open to the gifts of the Spirit. Vocês querem ser abertos aos dons do You Espírito. want to know Scripture. You want to know prophecy. Vocês querem conhecer a palavra, vocês querem conhecer You profecias. want to give your life for people. Vocês querem dar as suas vidas para as pessoas. You want to have faith. Vocês querem ter fé. But I want to encourage you today. Mas eu quero encorajá-los hoje. Only do it Apenas faça with God's love. com o amor de Deus. Don't do it Não faça if it's just in your own energy and your own strength. se for na tua própria energia, na tua própria força. Because the great thing about a slave or a servant, Porque uma grande coisa sobre um escravo, um servo, when the master says, "You're fired." quando o mestre fala, você está despedido, Really? Woo! ele vai só rir. É mesmo? Uau! You understand what I'm saying? Vocês entendem But o que eu we quero start to dizer? go, "No, I need to keep this ministry. It's mine. It's my precious." Eu não vou conseguir fazer isso. Mas Vai. você vai falar, não, é meu, my precious, meu precioso. My precious, right? From Lord of the Rings, right? É como aquele Gollum, né, do Senhor dos Anéis. It's lá. my precious. É o meu precioso. And the man, we can love ministry so much. Às vezes, pessoal, nós podemos amar ministério demais. I love Calvary. Eu amo a Calvary. And I love being a little kid listening to Pastor Chuck, right? E eu amei ser uma criancinha ouvindo o pastor Chuck. Until I went out from high school into the ministry, right? Até eu crescer e sair, né, do colegial. But Mas let the name of Calvary perish. que o nome Calvary pereça. Whatever flavor you want to call it. Seja qual for o sabor que você queira chamar. We follow Jesus. Nós seguimos Jesus. There is only one kingdom. Há apenas um reino. Do you understand that? Vocês entendem isso? None of us will get to heaven, Nenhum de nós chegará ao céu. and there'll be different little groups of churches there. E haverá grupos diferentes de igrejas lá. Oh, e Assembleia de Deus. Assembleia de Deus são muito empolgado aí, cara. Look at the Assembly of God. They are Assembly of very God. excited there. Yeah, the Assembly of God over there. Eles estão muito empolgados lá no Look céu. at that group over there, man. E olha aquele outro ali. Guys, one thing God taught me Pessoal, uma coisa que Deus me ensinou. when I'm leading a church every Sunday morning, Quando eu estava liderando uma igreja todo domingo de manhã, I am eu presently estou presente. Eu estou liderando uma in the igreja country that I live no in, país em que eu moro hoje. and there's probably 10 churches inside the E church. talvez há 10 igrejas dentro I'm da saying igreja. different denominations. Eu estou querendo dizer denominações diferentes. And guess what? E adivinha o quê? They don't know where I'm from. Eles não sabem de onde eu sou. They don't know that I did this or did that. Eles não sabem o que eu fiz, isso ou aquilo. I'm just trying to teach the Bible like this, verse by verse. E eu estou tentando apenas ensinar a Bíblia versículo a versículo. But pra even the eles. Bible, even though it was written like that, Mas mesmo a Bíblia, né, sendo escrita do jeito que é. not in
themas, not in themes. não em tópicos, né, temas diferentes. But it never tells us to teach verse by verse. Nunca nos foi dito ou ordenado ensiná-la verso a verso. I like that. Eu gosto I disso. prefer that. Eu prefiro isso. I prefer worship to be for 5 songs for 30 minutes before the church. Eu gosto, né, de que o louvor seja por 5 canções antes da palavra. But the Bible doesn't say that. Mas a Bíblia não fala isso. Do you understand what I'm saying? Vocês entendem o que eu The quero dizer? Protestant church A igreja protestante, can look like the Catholic Church. ela pode parecer como a igreja católica. You understand what I'm saying? Vocês entendem o que eu digo? And guys, it's anathema. It's anathema to Jesus. E Man. pessoal, isso é anátema, né? É maldito para Just like we've been learning. We'll talk about this more on Saturday. Então, assim como nós temos aprendido, e nós vamos falar mais disso But no sábado. Everton shared that. Mendel shared that. Mas o Everton falou disso, o Mendel falou disso. Man, I just go, Lord, get us away from titles. Então, eu peço, Senhor, nos livra dos títulos. Get us away from placas, right? Senhor, nos liberta das placas. Now, remember this. E eu quero que vocês se lembrem If you disso. say, we don't have a plaque now, we're the church with no plaque, the church with no name. Se você chegar ao ponto de falar, nós não queremos mais placa, queremos uma igreja sem nome nenhum. Guess what people do? Adivinha o que as pessoas vão fazer? Like we did 20 years ago. Assim como aconteceu há 20 anos atrás. Everyone would say, let's go to Pastor Daniel's church. As pessoas começavam a falar, vamos para a igreja do pastor Daniel. So sometimes it backfires. You know, he had the right idea. Então, he had às the right, vezes, você he had the right idea. Você tem a ideia correta, Couldn't figure out a nome. Fonte de Vida, Capela do Calvário, Maria Santo, alguma coisa. It's all taken it's all taken. All those names are taken. e aí você tenta descobrir um nome que ainda não foi pego, Fonte da Vida, Capela do Calvário, Maria do Rosário, Jesus, te servo e todo abençoado, graça e paz. I don't Graça e know. paz, abençoado, fogo santo, bola But de... guys, guess what, man? Until nauseation, right? We're nauseated, right, about all this. Yeah, like it's just like makes us sick. Okay. Isso pode nos tornar doentes, né? Causar náuseas em nós pensar nisso. Jesus loves us, man. Jesus nos ama, pessoal. And John, the great apostle, E João, o grande apóstolo, got the vision of Revelation, man. ele teve a visão, a revelação do Apocalipse. That would break someone. Aquilo quebraria uma pessoa. Just reading the book of Revelation could break someone, right? Apenas ler o livro de Apocalipse é capaz de quebrar uma And pessoa. he saw it. E ele viu. And he was 100 years old E ele já tinha 100 anos de idade. when, after this, right? After this, 100 years, Após disso, and they né, would carry him to each church. carregavam o apóstolo João, já após os seus 100 anos, para cada igreja. And you know what he would say? E você sabe o que ele falava? Beloved, Amados, love one another. amem uns aos outros. Father, I thank you so much for your word. Pai, eu te agradeço muito pela tua palavra. We want to know it. Nós queremos conhecê-la. We want to have good doctrine. Nós Lord. queremos ter uma boa doutrina, We Senhor. study to show ourselves approved unto you, Lord. Nós estudamos